Lutero se afilia a Príncipes Devassos no ano 1517. E em desobediência é excomungado. Vamos primeiro entender quem foi Lutero, para nós termos uma referência de onde vem esses princípios. Lutero foi um homem que na sua juventude ele teve um determinado ano, foi mal sucedido nas suas provas de seu colégio. E com inveja de um dos seus amigos, que tirou altos pontos na prova, promoveu um duelo e matou esse amigo. Matando esse amigo, ia sobrar para ele um desses dois prêmios, ou a pena de morte ou a prisão perpétua. Então, achando ele, por melhor conveniência, procurar a Igreja Católica e principiar os estudos para padre. Foi assim que ele entrou no seminário, fugindo disso aí. Entrou para ser padre, e foi padre. Mas só que isso não obteve por muito tempo escondido os seus tentáculos do mal. Quando foi no ano 1517, aliou-se a vários príncipes devassos e, na sua desobediência, terminou por ser excomungado pela Igreja Católica. Ou seja, suspenso das atividades sacerdotais e da comunhão também. Lutero, achando isso muito inconveniente para ele, promove a divisão da fé, chamando isso de reforma. Ora, ninguém reforma uma casa derrubando um pedaço dela. Se reforma uma casa construindo ou reconstruindo aquilo que está mal acabado, mas não derrubando parte delas ou carregando um pedaço dessa casa. Então, isso é mais uma deformação do que reformação. Já se entende por aí. Reformação saindo da igreja. Veja bem. Promove a divisão da fé. Não tarda muito, surge no meio dele, vamos se dizer, da barricada protestante, mais um outro protestante chamado Zwinglio, que promoveu uma outra igreja. Depois vem Calvino, que promoveu também uma outra igreja. Agora, como se não bastasse somente os desvios, cada um desses que ia promovendo uma igreja, eles também faziam uma tradução bíblica que fosse conveniente aos seus novos preceitos e doutrinas, adulterando assim muitas partes da Bíblia, muitos versículos e palavras foram adulteradas na Bíblia, que é o exemplo de Mateus 6, versículo 7, onde o texto original diz assim: quando orardes, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, e acham que Deus os escuta à força de palavras. Na Bíblia protestante, ainda hoje, eu posso afirmar que, se não 100%, quase 100% delas, essa palavra se retém a essa frase: quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos. Porque não multipliqueis as palavras, foi substituído por vãs repetições, para dar ênfase ao argumento deles, contrariando as nossas orações católicas, contrariando o terço, a Ave Maria, que nós repete, por exemplo, um terço, cada mistério, são 5 mistérios, cada mistério são 10 Ave Maria e um Pai Nosso. Então tudo isso eles condenam dentro da doutrina deles. Por que eles acham ênfase para isso na Bíblia deles? Porque adulteraram. Aqueles que entram hoje nas igrejas protestantes e vê aquele texto, eles imaginam que ali é a pura verdade. Não imaginam jamais que aquilo ali foi adulterado. E como se isso não bastasse, mais tarde veio
a arrancar 7 livros da Bíblia, chamando esses livros de apócrifos, quando eles não são apócrifos, são deuterocanônicos, livros que está legalmente aprovado dentro do cânon bíblico. Bíblia essa que contém 73 livros, 37.200 versículos, 1.332 capítulos. Essa é a Bíblia completa que conhecemos. A Bíblia amputada dos nossos irmãos protestantes, infelizmente, falta muita coisa. Por isso que eles conversam tão erroneamente referente à Igreja Católica. Porque falta partes da sua Bíblia das quais eles não têm conhecimento. Imaginam e acreditam na mentira dos antigos, dos inventores dessas farsas, que dizem nas suas perversidades que os católicos foi que colocaram livros duvidosos nas suas Bíblias. Inclusive afirmam até uma data, o Concílio de Trento. Ora, a tradução, ou melhor, a imprensa da Bíblia de Gutenberg foi quase 100 anos antes do Concílio de Trento. E para você ter uma ideia, a Bíblia de Gutenberg, ela tem 73 livros, então se perceba bem que isso não tem nada a ver com o Concílio de Trento. E depois do Concílio de Trento, vem a história protestante. Lembre-se que a Bíblia protestante é 66 livros. Então imagine quem botou livros a mais ou quem tirou. Acho que dá para você ter uma ideia. Quando o protestantismo foi criado bem depois do Concílio de Trento e também muito depois da imprensa da Bíblia de Gutenberg. Se a Bíblia já era 73 livros e o protestantismo veio quase 100 anos depois, no ano 1517, você imagina quem foi que mexeu na Bíblia. Pois bem, isso aí, como eu te falei, aí essa igreja de Gutenberg, de Lutério, ela foi ramificando, aí vem Calvino, vem Zwinglio, vem Miguel Servet e vem mais uma barricada de inventores de religiões e de tradutores de Bíblia. Vou aqui passar alguns trechos para você no caso. Por exemplo, ano 1517, promove-se a divisão da fé. Condenada em Romanos 16, versos 17 e 18. Você quer ver o que está escrito em Romanos, versos 17? Diz assim: rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagens lisonjeiras enganam os corações simples. Veja que a Bíblia é bem clara. Romanos 2, Romanos 16, melhor dizendo, versículo 17 e 18, você vai encontrar essa resposta que está aí desde quando? Desde a vida de Paulo, no século I, ou seja, poucos anos depois de Cristo. Bem, no ano 1520, Carlo Stadito ameaça arrancar 7 livros da Bíblia e insinuam, vamos dizer, ensaiam o primeiro atentado à Bíblia. No ano 1521, Lutero escreve a amigos dizendo: desconfia estar levando uma multidão de seguidores seus à condenação eterna. Veja a dúvida desse homem referente à igreja que criou. No ano 1520, Lutero fulmina a razão junto a Melanchthon, outro protestante,
condenaram o sistema astronômico de Copérnico. Eu não entro bem nesse assunto porque eu ainda sou leigo nesse assunto aí. Lutério, no ano 1522, publica seu escandaloso libelo contra o celibato, embora Cristo e Paulo pregassem. Está uma das partes, Coríntios 7, 32 e 33. 1522, Calvino obteve tantas cópias quanto pôde da Bíblia traduzida pelo protestante chamado Servet e as queimou. Lembrando que Miguel Servet, ele era um médico e foi o médico que descobriu a circulação sanguínea. Tornou-se protestante, foi um grande adversário de Calvino, Lutério e Zwinglio, que nesse site aqui apenas a história fica somente com o Lutério, mas tem outras comprovações que tem a concórdia dos três. Queimaram Miguel Servet vivo, queimaram ele vivo, queimaram não só sua Bíblia, mas queimaram ele também, Miguel Servet. No ano 1524, Lutério passou a usar trajes nobres, tipo paletó, gravata, terno, dentro da igreja, que é exatamente a fantasia do crente. Por que não dizer? Bem, no ano 1524, as oposições de Lutério contra Munzer, também protestante, matou 30 mil camponeses. Presta bem atenção, 1524, as oposições de Lutério contra Munzer, foi outro protestante, matou 30 mil camponeses. Calvino matou na fogueira o médico Miguel Servet, no ano 1525, que descobriu a circulação do sangue, dando ênfase ao que eu falei ainda agora. Os anabatistas proíbem o batismo infantil. Lutério, Calvino e Zwinglio mantiveram esses batismos. Ou seja, para vocês verem que desde o começo, no começo eles batizavam como a Igreja Católica. Vieram a ter oposições depois contra a própria Bíblia, porque Jesus manda batizar todas as nações, e até onde eu sei, nações é repleta de velhos, adultos, jovens, adolescentes e crianças. Zwinglio, no ano 1525, adultera a Bíblia para acomodar suas heresias contra a presença real de Cristo na Eucaristia. Essa adulteração, Zwinglio colocou na Bíblia, ali nos evangelhos aonde Jesus promove a Santa Ceia, quando fala, este é meu corpo que é dado por vós, ele colocou significa. Ele não colocou literalmente colocou significa, deixando o ponto da dúvida, vamos assim dizer. E por isso ele teve grandes desabores com Lutério. Isso foi Zwinglio que fez isso. No ano 1527, os luterâneos saqueiam Roma e promovem o maior genocídio da história da humanidade. No ano 1527. Se você quiser saber, eu tenho isso documentado em livros e tenho inclusive pregações evangélicas com essa história aí. É evangélica, não é católica não, viu? Eles chegaram a um ponto dentro dessa atrocidade aí de fazerem da Basílica de São Pedro estribaria para os burros dos exércitos que estavam aliados a eles. Entenderam? Bem, isso é luterâneos. Lutério escreve
usem imagem se quiserem. Segundo a Bíblia, elas são úteis. Resolveram odiá-las. Lutero escreve: usem imagem, usem-se se quiserem, usem imagem se quiserem. Segundo a Bíblia, elas são úteis. Resolveram odiá-las. Bem, adotaram para si o nome protestante na segunda dieta de Spira. Mais tarde mudaram para evangélicos. Cria-se um texto da Confissão de Augsburgo que nunca levaria a sério, pois manda batizar as crianças. Resolve extinguir o celibato instituído por Cristo e a veneração à Virgem e aos santos. No ano 1530, a sua Confissão de Augsburgo reconhece Maria, é digna de suprema honra na maior medida. Quer dizer, acho que dá para você perceber que é um disse, não disse. Uma hora aprova uma coisa, outra hora contraria. Parece que ele tinha muito mais dúvidas do que certeza dentro das suas criações religiosas. Não só Lutero, mas todos que principiaram essa barricada de contrariedade, de divisões. No ano 1530, no texto da Confissão de Augsburgo, dos evangélicos colocam o diabo nos artigos 3:17, 19 e 20, no texto da Confissão de Augsburgo. Isso é um documento que eu não sei bem explicar o que é isso. Aqui tem uma passagem horrível. 1530, e se você quer saber esse site, basta você baixar assim, Cronologia Protestante. Você vai ter acesso a ele. É o que eu estou olhando aqui, o que eu estou colocando aqui nesse estudo, você vai ter acesso. No ano 1530, Lutero revela uma coisa horrível. Diz que o diabo dormiu ao lado dele, em sua cama, mais vezes do que a sua mulher. Isso é bizarro e absurdo. Mas para vocês terem uma ideia do que tem. E tudo isso está documentado. No ano 1530, Lutero documenta que o demônio mandou ele suprimir a missa de sua nova religião e ele obedeceu. Só tendo sido mesmo, porque um culto de ação de graça como a missa, um camarada que se diz religioso e lê a Bíblia vem dizer que é uma abominação a Deus ou que é um insulto a Deus, ele só sendo coisa do demônio mesmo. Mas que Deus tenha misericórdia da alma dele e não olhe os pecados dele no dia de ressuscitar todos os mortos. Em 1530, numa carta enviada a Jerônimo Wesley, Lutero recomenda embriaguez e pecados em nome de Cristo. Em 1530 ainda, declaram a Bíblia única fonte de fé, ignorando que a Bíblia vem da igreja, coluna da verdade. Inclusive São Paulo diz que ela é o baluarte da verdade. Cristo é a cabeça da igreja. Então a igreja é instrumento de fé.
Não é só a Bíblia por si só, até porque Jesus, lá em João 5,39, o que ele diz aos fariseus? Vós buscais as Escrituras, tentando achar nelas a vida eterna. E são elas que testemunham de mim, mas vós não vêm a mim. Quer dizer, ler a Bíblia e não buscar a Cristo, não adianta nada. E Cristo é igreja, Cristo é a cabeça da igreja. Devemos entender assim. Nós, se fazemos parte dessa igreja, somos membros do corpo de Cristo. E não podemos fazer parte dessa igreja se não somos de fato cristãos amorosos, cristãos de verdade, que praticam aquilo que Jesus praticou. O amor, a misericórdia, a justiça, a oração uns pelos outros, com um coração transparente, não escondendo iras, ódio, mentira, para tirar proveito próprio. Enfim. No ano 1531, acontece outra cena triste. O rei Henrique VIII condenou a falsificação da Bíblia protestante de Tindeu como uma corrupção da Escritura. Aqui não está documentado, mas tem em outros cantos. Para você ter uma ideia, isso levou Tindeu à morte. E para você ter uma ideia, pior ainda, os nossos irmãos protestantes, falsamente e maliciosamente, em alguns documentários, colocam essa morte de Tindeu como sendo algo ligado à Igreja Católica. Na verdade, Tindeu foi morto pela sua própria malícia, por falsificar a verdade. E foi morto a mando do rei Henrique VIII, que fundou a religião anglicana, salvo engano, anglicana. Henrique VIII. No ano 1532, Lutero parodia a Bíblia, colocando o diabo em lugar de Cristo, quando entregava as chaves do céu a Pedro. Misericórdia, meu Deus. No ano 1534, Lutero traduz a Bíblia para o alemão, adulterando a mesma, já existindo outras 14 versões alemãs católicas desde 1466. Quer dizer, já existiam as versões católicas, mesmo assim ele achou brecha para adulterar a Bíblia e introduzi-la nesse país. O rei Henrique VIII cria a igreja anglicana, exatamente, eu falei anterior, isso mesmo, no ano 1534, para casar-se em adultério, e matou várias esposas por darem à luz a meninas. Ele deveria ter se casado com um homem, já que ele odiava tanto a figura feminina, mas ao contrário, ele casou-se com uma mulher. Mente estapada mesmo, meu Deus, só Deus para suportar. 1534, os anabatistas apoderam-se do governo da cidade episcopal de Münster e introduzem ali a poligamia. Poligamia, para vocês, para quem não sabe, é o aliciamento, ou seja, a convivência com mais de uma mulher. O que a Bíblia condena severamente, chamando de adultério. Os anabatistas, que muitos hoje têm uma figura inocente, com uma igreja inocente, adotaram a poligamia. Lembrando, Lutero, no ano 1536, arranca 7 livros da Bíblia. 1536, lembre-se dessa data. Arranca 7 livros da Bíblia. Qual o motivo de Lutero arrancar esses 7 livros? Entenda bem, porque eles contrariam sua nova religião. E qual
o fato que ele inventa para dar razão ao seu ato. Ele taxa esses livros de apócrifos. São livros que não têm valores no cânon bíblico. Isso que ele diz. Lembre-se que eu falei que na tradução de Gutenberg, ou seja, quando veio a imprensa, esses livros estavam na Bíblia desde o seu último selo, que foi Apocalipse. Eles estavam na Bíblia. Até a tradução de Gutenberg, era uma única Bíblia com 73 livros. Veja quando foi que ela foi amputada. 1536, o figuraço Martinho Lutero, pai da divisão, se podemos assim dizer, e acho que eu não estou pecando em dizer, porque foi o primeiro a dividir, a fatiar a igreja. Arranca esses 7 livros da Bíblia. Ele achou pouco a primeira parte, dividir. Achou pouco a segunda parte, falsificar muitas partes da Bíblia, muitos versículos. Agora, ao contrário, ele arranca 7 livros. E se você quer saber, é mais que isso. A Bíblia evangélica, o livro de Daniel, ela só tem 12 capítulos. Sucumbiram dali também 2 capítulos. O livro de Esther, na Bíblia evangélica, só tem 10 capítulos. Na Bíblia católica, completo, ele é 16 capítulos. E assim sucessivamente. Quer dizer, ficou uma Bíblia amputada e falsificada, bem da verdade. No ano 1537, veja o que acontece. Lutero, percebendo o seu erro, diz: em breve serão tantas seitas e tantas as religiões quanto são as cabeças. Veja o que diz o próprio autor da divisão. Em breve serão tantas seitas e tantas religiões quantos são as cabeças. Eu acho que Lutero, quando criou essa igreja, jamais imaginou a barricada de igrejas e de devassidão que ele ia causar no meio religioso. Porque hoje encontra-se de uma única igreja que Cristo deixou sobre os ombros dos apóstolos, dividida, tem quase 35 mil igrejas se dizendo igrejas cristãs. Só foi um Cristo porque ele ia promover 35 mil igrejas diferentes, com diferentes pregações, diferentes doutrinas, diferentes modos de agir, como nossa igreja mantém os 7 sacramentos instituídos por Cristo na própria Bíblia. Se você quer saber algum deles, eu vou te falar para você que é protestante, que não acredita. O batismo, o batismo, Mateus, capítulo 3, verso do 13 ao 17, e Mateus 28, verso 19 e 20, quando Jesus manda batizar todas as nações. O matrimônio, Mateus 19. A Eucaristia, a Santa Ceia. Unção dos enfermos, Tiago, capítulo 5, você vai ver unção dos enfermos. A Crisma, Atos 2, a vinda do Espírito Santo sobre todos os apóstolos. E assim sucessivamente. A confissão dos pecados, João 20, versículo 23. Confessai aquele a quem perdoardes os pecados, estes são perdoados. E aquele a quem não perdoardes, esses serão retidos. Assim, meus amigos, se nós de fato respeitamos e usufruímos desse oásis de maravilha que é os sacramentos na igreja, essa libertação que nos liberta do pecado, que é a confissão e o perdão de Cristo, tendo como canal o sacerdote, porque a própria Bíblia diz que nos lábios do sacerdote mora a sabedoria. Nós usufruímos muito bem porque foi deixado pelo nosso superior Cristo, pelo nosso Salvador Cristo, pelo aquele que nos vai remir, Jesus Cristo. Não acrescentamos nada ao que está na Bíblia, não. Vocês entenderam, né? Pois bem, no ano 1540, Lutero apoia
a bigamia. Bigamia do Landgrave Filipe de Hesse. No ano 1545, Lutero lançou o panfleto contra os judeus e as suas mentiras, que ensinavam os alemãos a perseguir os judeus. Lutero, no ano 1545, vou repetir, lançou o panfleto contra os judeus e as suas mentiras, que ensinavam os alemães a perseguir os judeus. No ano 1545 ainda, Lutero pede de novo os decretos dos concílios católicos, a fim de conservar a unidade da fé por ele estilhaçada, ou estraçalhada, apedrejada, pisoteada, vamos assim dizer. No ano 1545, quer dizer, 24 anos, esfrangalhando, escanqueando, pisoteando a igreja, os danos que esse homem já tinha causado. No ano 1546, Lutero morre embriagado na cidade de Eisleben, no dia 18 de fevereiro. No dia 18 de fevereiro de 1546, Lutero morre embriagado na cidade de Eisleben. 1546 ainda, Melanchthon cria a lenda de que Lutero fixou suas 95 teses. Isso é negado pela maioria dos historiadores. Quer dizer que essa história de que Lutero teve essas 95 teses já é uma invenção de um outro evangélico. No ano... Vou repetir isso aqui. Melanchthon cria a lenda de que Lutero fixou suas 95 teses. Isso é negado pela maioria dos historiadores. No ano 1546, inventam a calúnia que o Concílio de Trento, a igreja colocou 7 livros na Bíblia. Tais livros já estão na anterior, Bíblia de Gutenberg. Veja bem como eles queriam limpar a ceboseira que fizeram arrancando o livro da Bíblia, colocando, depois que amputaram a Bíblia, vindo a levantar uma farsa à Igreja Católica, dizendo que ela teria colocado 7 livros duvidosos na Bíblia. Veja de onde vem essa tese. É o camarada se sujar e querer se limpar com a roupa limpa dos outros. Pensa bem. No ano 1554, o protestante Teodoro Bessa pediu o uso da força pública contra os católicos. Eu estou buscando isso aqui porque é tanta figura pisoteando os católicos, a Igreja Católica, condenando os católicos, pegando documentários de torturas romanas contra os cristãos, dizendo que foi a Igreja Católica. É muitas mentiras. Coisas que aconteceram no mundo protestante mesmo, eles virando para o lado da Igreja Católica, já que não se publicam isso e não fala, isso está por debaixo dos panos. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, existe documentários sobre essas coisas. E eles pondo como força a Igreja Católica, é por isso que eu resolvi buscar isso aí. No ano 1554, perseguem os católicos na Inglaterra e na Irlanda. E mais, escancarada a intolerância religiosa, matam mais de 100 mil. Lembrem-se disso, mais de 100 mil católicos foram mortos na Inglaterra e na Islândia pela, podemos dizer, cruzadas protestantes.
100 mil é muita gente, não é? Nem toda guerra morre esse tanto de gente, não. No ano 1555, os calvinos governou Genebra. Com a mão de ferro, houve 58 execuções, segundo Preserved Smith. 58 execuções calvinistas, que não foi luterano, não. No ano 1555 ainda, as comemorações do Natal e da Páscoa eram rigorosamente proibidas por Calvino. No ano 1562, a anglicana Rainha Elizabeth instituiu a lei contra os bruxos de Jacques I. Veja quem instituiu a lei contra os bruxos, que foi de fato muito bem aceita pelas igrejas evangélicas. E hoje jogo essa culpa só nas católicas. Quando você entrar na história, você vai ver que as igrejas católicas, no seu comum todo, assassinou menos de 100 bruxas. E mesmo assim, por bispos que tomaram decisões por si só, sem comunicar papas. Entendeu? Aí você vai ver, você vê hoje, quando as igrejas evangélicas se referem à morte das bruxas, fala da igreja católica. Elas falam como se tivesse as mãos limpas. Vou ler de novo para vocês verem. A anglicana Rainha Elizabeth instituiu a Watch Acton, ou lei, contra os bruxos de Jacques I. Os protestantes mataram 40 jesuítas degolados, entre eles Inácio de Azevedo, morto violentamente, cutilados, ou seja, por cutelo, foram degolados. Isso aí aconteceu no ano 1570 a 1580. Isso aqui está datado de 79. Mas foi entre esse decorreria de 1570 a 1580, quando vinha de Portugal uma barca chamada São Tiago, a nau São Tiago, vinha com o padre Inácio de Azevedo e mais 40 jesuítas, exatamente para evangelizar os índios e o povo brasileiro que já existia aqui, vindos de Portugal. Então foram surpreendidos pelos calvinistas. Essas obras aí foi dos protestantes, mas vou deixar bem claro, protestantes calvinistas. Foi tomado de assalto na praia, no alto mar, melhor dizendo, tomado de surpresa, e foram degolados um por um e jogados para os tubarão comer. Isso foi obras dos protestantes calvinistas. Entendeu? No ano 1635, o luterano Benedito Camposoff assinou sentença de morte. Assinou, melhor dizendo, sentença de morte contra 20 mil bruxas. Vamos repetir. No ano 1635, o luterano Benedito Carpizov assinou sentença de morte contra 20 mil bruxas. É a Igreja Católica matadora de bruxas, não? Luterâneos. Calvinistas fizeram aquela obra-prima, degolaram os jesuítas. Aqui foi o luterâneo. No ano 1635, o alemão protestante Nicholas Romme teve sua consciência a morte de 900 pessoas. Vamos repetir? O alemão protestante Nicholas Romme teve
sobre sua consciência a morte de 900 pessoas. 1670, teólogos protestantes queimam crianças vivas na Suécia. 1670, teólogos protestantes queimam crianças vivas na Suécia. 1685, começaram tardiamente a celebrar a lenda do lamento das teses de Lutério como um marco de ruptura com a Roma. Veja quando foi que isso veio sair a público. Começaram tardiamente a celebrar a lenda do lançamento das teses de Lutério como um marco de ruptura a Roma, no ano 1685. Lutério já estava descansando na sua câmara mortuária há muito tempo já. Bem, em 1735, Jonathan Edward, em Massachusetts, descobriu acidentalmente a lavagem cerebral com voz alta e ritmida. No ano 1739, Charles J. Finney emprega de vez a lavagem cerebral usando o movimento brusco e a voz frenética e ritmada em cultos. Ou seja, a teologia da prosperidade começava aí a nascer. Essa teoria de Braganha, com Deus, aonde eles chegam e ensinam o povo que para obter de Deus tem que dar, para obter tem que dar, para ter emprego, para ter casa boa, para ter emprego bom, para ter carro novo, para ser patrão e não ser empregado, tem que dar o que tem a Deus. Do contrário, se nada dá, Deus também nada devolve. Essa teoria infeliz, miserável e mentirosa, onde seduzem muitos a doar tudo que tem e ficar sem nada, para os pastores mentirosos tornar-se cada vez mais ricos e os seus fiéis cada vez mais pobres. Porque Deus não é Deus de Braganha. Deus não cobra para dar ao homem, porque quando nós vem sem nada, já tudo que temos é Ele que nos dá. O que nós pode dar para Ele, para braganhar com Ele? O que nós pode dar a Deus para interessar negócio com Ele? A única coisa nossa que interessa para Deus é a obediência, o amor ao próximo e a partilha, sim, com aqueles que passam fome. Não é alimentar vícios de burguesia, de riqueza, de viver em alto escalão à custa de miseráveis, de muitos que estão, às vezes, em uma doença em fase terminal e recebem promessas falsas para, à custa dessas promessas, pagarem alto preços do que tem, tentando esperar um milagre ali comprado. E Deus não vende milagre. Lembre-se que em Atos dos Apóstolos teve um dos homens, se eu não me engano, 19, não estou bem certo, mas parece que foi isso. Não estou bem certo do capítulo, mas eu posso achar rapidinho. Que quando viu Simão Pedro sobre os dons do Espírito Santo promover milagres, ele queria comprar esses dons a Pedro. E Pedro disse: maldito seja tu e o teu dinheiro, se pensar que com dinheiro compra os milagres de Deus. Só que esse homem não foi burro, esse homem foi sábio. Quando ele ouviu essas palavras pronunciadas pela boca de Pedro, e Pedro aconselhou a ele: pede perdão a Deus antes que a tua condenação venha. E ele correu a Pedro e disse: eu imploro a tu, pede tu mesmo perdão a Deus, eu te imploro. Quer dizer, esse homem conheceu onde estava se metendo. Não é o caso desses pastores que são hoje treinados para isso. Eles sabem o que estão fazendo. Sem dúvida nenhuma, eles não são inocentes. E isso começou por essa época aí, onde começaram a empregar essas lavagens cerebral com muito elaboração dentro da igreja, e começou de fato a consumir a ideia de muitos, tornando eles como se tivessem, vamos dizer,
drogados por uma palavra mentirosa e dirigidos, fazendo tudo aquilo que seus pastores determinam, quando na verdade é antibíblico. Posso afirmar isso e provar pela nossa Bíblia mesmo. Bem, vamos falar do DNA protestante. Vamos falar aqui da cronologia de onde ela vem e até os dias de hoje. Aqui no ano 1914, melhor dizendo, no ano 1900, a Sociedade Bíblica Protestante para de imprimir os 7 livros da Bíblia que contrariavam os argumentos de Lutero. Bem, no ano 1914, testemunhas de Jeová marcam o fim do mundo. O fim do mundo para 1914. Marca o fim do mundo para 1914, 1918, quando não aconteceu, remarcaram para 1918, depois para 1925, depois para 1941, depois para 1975, e nada aconteceu. Ora, quando perguntaram a Jesus quando será o fim do mundo, Jesus, ele que é o próprio Deus, mas no seu plano humano, ele respondeu: nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem, mas só o Pai sabe. Mas os testemunhos de Jeová queriam estar além da sabedoria de Jesus. Marcaram erroneamente, fizeram aqui 5 edições para o término da igreja, mas erraram em todos os seus ditos aqui. 1915, a profetisa Ellen White, adventista, morre completamente doida. Lamentável. Lamentável, porque morrer doido, uma pessoa que foi autora de tantos livros, vê-se que, errando ou acertando, ela tinha muito juízo, porque fazer um livro não é para qualquer pessoa. E ela fez muitos. Lamentável que uma pessoa dessa morra doida. 1915 aconteceu essa tragédia, a Ellen White, fundadora da Igreja Adventista. No ano 1960, inventam a teologia da prosperidade. Tudo pelas coisas terrenas e materiais. 1965, Geraldo B. Gardner calculou 9 milhões de bruxas mortas por protestantes só na Alemanha. Em 1965, como eu estou te falando, querendo dar uma revisão no que eu estou colocando nesse estudo, baixe o blog Cronologia Protestante e você vai ter acesso. No ano 78, o pastor Jim Jones, na Guiana, levou à morte 913 seguidores envenenados com o suco da uva. 1978, muito próximo. 913 pessoas envenenadas com suco de uva. No ano 2000, o pastor Joseph Kim Venturi e Credonia e M. Welling matam queimados 924 pessoas em Kampala, na Uganda.
No ano 2004, episcopais aceitam nomeação de bispo gay nos Estados Unidos do Brasil. Essa é das piores. 2004, a Igreja Luterana paga uma multa recorde de 69 milhões de dólares por abusos sexuais nos Estados Unidos do Brasil. Pensava que eram somente alguns padres da Igreja Católica que eram pedófilos. Mas tem no meio deles quem erra também, hein? Vou repetir. A Igreja Luterana paga em 2004 uma multa recorde de 69 milhões de dólares por abusos sexuais só nos Estados Unidos do Brasil. No ano 2005, Bispo Rodrigues Lailô, da Igreja Universal, é pego na CPI dos bingos e do mensalão, preso na Operação Sanguessuga. Bispo. No ano de 2005, o bispo João Batista, da IURD, é detido com 7 malas, contendo 10 milhões e 200 mil reais, entre notas falsas. 2005, pastores dão golpe em 70 mil evangélicos que fogem com o dinheiro pago por show gospel não realizado em São Paulo. No ano 2005, pastores dão golpes em 70 mil evangélicos. Estamos falando aqui de pastores. Os evangélicos foram as vítimas. 2005, líder luterano procura o Papa e afirma que 84% dos finlandês luteranos querem ser católicos. Em 2006, o pastor Randall Hans vendeu a igreja da primeira congregação da cidade de Ripon, nos Estados Unidos da América, e comprou uma BMW. Olha. Em 2006, a igreja anglicana admitiu que traficava e vendia escravos africanos. Revelou isso em 9 de 2 de 2006. Bem, vamos aqui agora falar um pouquinho de... Vamos deixar, tem um bocado de coisa ainda, mas a gente vai deixar, porque, para você ter uma ideia, veja aqui, 2008, pastor lidera Marcha da Maconha em Recife. Isso é absurdo. Origem das igrejas protestantes. Vamos ver aqui algumas delas, só algumas. Como eu disse, você tem 34 mil e poucas, fica muito difícil falar em todas, mas vou falar um pouquinho aqui. Lista de algumas seitas: Luterânia, Martim Lutero; Anglicana, Henrique VIII; Calvinista, João Calvino; Menonita, Menos Simões; Presbiteriana, Joe Knock; Congregacionista, Robert Blauze; Batista, John Smith, na Holanda, no ano 1600. Qualquer, George Fock, na Inglaterra, 1640. Metodista, John Wesley, na Inglaterra, 1739. Mormon,
Joseph Smith, Estados Unidos do Brasil, 1830. Adventista, William Miller, 1831. Eu falei ainda agora que a Adventista tinha sido o Ellen White, mas é uma delas. Para você ter uma ideia, tem meio mundo de igreja adventista também. Exército da Salvação, William Botton, da Inglaterra. Testemunha de Jeová, Charles Taze Russell, Estados Unidos do Brasil, no ano 1884. Congregação Cristã do Brasil, Luigi Franciscon, Brasil, 1910. Assembleia de Deus, vários pastores protestantes dos Estados Unidos, 1918. Igreja Evangélica Quadrangular ou Cruzada Nacional da Evangelização, Aime Sempre Me Peron, Canadá, 1918. Tabernáculo da Fé, William Marion Browne, Estados Unidos do Brasil. Igreja da Unificação, Monyeong Moon, Coreia, 1954. Tabernáculo da Fé, William Miriam, esse eu já falei. Igreja Apostólica ou Vó Rosa, Eurico Maltos e a Senhora Rosa, Brasil, a Igreja da Vó Rosa, 54. Brasil para Cristo, Manuel Melo, 55. Manjedoura, Templo Manjedoura Nazareno, Eloy Bugres, Brasil, 58. Deus é Amor, David Martim de Miranda, Brasil, 62. Anuário da Fé, 1964. Luz do Mundo, 1965. Os Meninos de Deus, David Brand, Estados Unidos. Divina Luz, Missão, Estados Unidos do Brasil, 1970. Cruzadas da Nova Vida, aqui só tem nome. Igreja da Restauração, Revivamento Bíblico, Cristo Pentecostal da Bíblia, Igreja Pentecostal Jesus Nazareno, Igreja do Evangelho Pleno, Evangelho Quadrangular, Casa da Bênção, Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo. Adventistas da Igreja Vindoura, esses aqui são algumas adventistas. Adventista da Bendita Esperança, Adventista do Sétimo Dia, Adventista evangélicos, Adventistas do Primeiro Advento, Cristãos Adventista, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Reforma Divina, Igreja Este Brasil é Advento, União da Vida e do Advento, etc. Do tronco dos metodistas, temos metodistas livres, metodistas primitivos, metodistas ocidentais, metodistas independentes, metodistas da Nova Jerusalém, metodistas reformados. É muita coisa, é muitas igrejas. Metodista da União Evangélica, metodista dos Irmãos Unidos em Cristo, metodista Divisão Esportiva, metodista internacional, Fábrica de Milagres, presta atenção bem o nome dessa igreja, Metodista Internacional Fábrica de Milagres, é uma fábrica multinacional, misericórdia. Do tronco dos Batistas, já temos batistas calvinistas, batistas congregacionistas, batistas primitivos, batista do Livre Pensamento, batista dos Seis Princípios, batista Tunques, batista campelitas, batista abertos, batistas fechados, tem batista de tudo que é jeito, aberto e fechado,
Batista do Sétimo Dia, Batista Quimuel, Batista da Paz do Senhor e Antiglobo, Igreja Batista Restrita, Igreja Batista Coluna de Fogo, Igreja Batista Cópia da Perfeição, Igreja Batista Juventude Sem Drogas, Igreja Batista Evangélica da Bazuca Celestial, misericórdia, o céu está em guerra, é? Igreja Batista Cósmico e Peregrino, Templo Batista Cósmico e Peregrino, tem a Igreja Batista e tem o Templo Batista. Tronco das Assembleias, agora vem as Assembleias. Assembleia de Deus dos Primogênitos, Assembleia de Deus dos Remanescentes, Assembleia da Reforma Universal, Assembleia Ministério, eis-me aqui, Assembleia de Deus Canela de Fogo, Assembleia de Deus Canela de Fogo, homem. Assembleia de Deus Filadélfia, Ministério da Canela de Fogo de novo. Assembleia de Deus Fonte Santa em Biscoitão. Assembleia de Deus Caprichos da Obra de Deus. Assembleia de Deus da Beira da Estrada de Triboló. Assembleia de Deus do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assembleia de Deus do Papagaio Santo. Homem, pelo amor de Deus, isso não é falta de respeito, não. Que ora na Bíblia, nunca vi na Bíblia nem o nome de papagaio, quanto mais dizer que o papagaio ora na Bíblia. Assembleia de Deus Filhos da Consolação, Assembleia de Deus Retiro das Mangueiras. Do tronco dos presbiterianos já temos Presbiteriana Torre, Presbiteriana do Apocalipse Sagrado, Presbiteriana Juntando Ovelhas e Desgarrada do Rebanho, Presbiteriana Orquestras dos Anjos Benfazejos. Muitos fundadores de igreja dos ministérios evangélicos se esmeram na criatividade para ter suas congregações nomes que destaque de todas as outras. Confira os resultados de algumas pesquisas. Igreja Evangélica Missão Celestial Pentecostal de São Luís. Igreja Evangélica Florzinha de Jesus, Londrina. Igreja Pentecostal Trombeta de Deus, Samambaia. Igreja Evangélica Cenáculo de Oração Jesus Está Voltando, Brasília. Igreja Evangélica Deus Pentecostal da Profecia de São Mateus. Igreja Evangélica Alarido de Deus, Anápolis. Igreja Pentecostal Esconderijo do Altíssimo, Anápolis. Igreja Pentecostal Pentecostal Porta das Ovelhas, Belo Horizonte. Igreja de Deus que se reúne nas casas Itaúna. Igreja Evangélica Pentecostal à Volta do Grande Rei, Poços de Calda. Pentecostal Jesus Pastor, Pouso Alegre. Pentecostal Creio Eu na Bíblia, Uberlândia. Igreja Evangélica Pentecostal Missões Portas Eternas, Contagem, Minas Gerais. Igreja Evangélica Última Trombeta Soará, Contagem, Minas Gerais. Igreja Evangélica Pentecostal Sinal da Volta de Cristo, Três Lagoas, Minas Gerais. Igreja Evangélica Jesus Nasceu em Belém. Isso aí eu concordo. Igreja Evangélica Almas para Cristo, Curitiba.
Igreja Evangélica Explosão da Fé, Belford Roxo, Rio de Janeiro. Igreja Evangélica Vida Profunda, Itaperuna. Igreja Evangélica do Fogo Azul, Duque de Caxias. Igreja Pentecostal do Poder de Deus, o Poder de Deus é Fogo, Rio de Janeiro. Igreja Evangélica em Obras de Libertação, Rio de Janeiro. Ministério Favos de Mel, Rio de Janeiro. Evangélica Pentecostal Labareira de Fogo, Rio de Janeiro. Bom, eu vou pausar aqui, porque como eu falei, já dá para você ter uma ideia do que vem. Se eu for falar aqui o nome, eu acho que é 4h30, acho que daqui para 3 horas da madrugada eu não termino de falar o nome de tanta igreja que você vê aqui. Agora, pergunte a algum desses criadores de igreja se alguma dessas tem a ver com o que é ruim. Não. Todos eles dizem que prega Cristo, prega Deus, prega a unificação, prega o amor, prega a justiça, prega a misericórdia, prega a paz. Mas Jesus, que é o príncipe da paz, Jesus que veio para unificar e não para separar, criou uma. E por que os homens fragmentaram tanto? E o pior, usando a mesma fonte, que é a Bíblia e a palavra de Deus. Eles têm argumento, eles argumentam ao ponto de convencer os seus fiéis de que eles são a igreja certa. Aquele outro da outra igreja prega muito diferente, muitas coisas ele quer ser diferente, mas ele diz que essa diferença é que leva ele a ser a igreja certa. Meus amados irmãos, vamos sair desse imprensado, vamos sair dessa barricada de enganação, não vamos nos deixar levar pela conversa de muitos negociadores, muitos mercadores da fé, muitos artesãos do mal, que estão dentro da igreja, conforme diz aqui a palavra de Deus, em muitos lugares, mas eu vou citar para você aqui Coríntios no capítulo 10 de Coríntios. Então, vamos ver aqui um alerta muito profundo que Paulo fez. Paulo diz assim: nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só receberá o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas impõem a si muitas privações e fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Ou melhor, uma coroa corruptível. O atleta que impõe-se à privação física, condicionando seu corpo para impor, para ganhar uma coroa corruptível. Nós fazemos por uma coroa incorruptível, ou seja, o que quer dizer Paulo? Nós lutamos com a verdade, suportamos os sofrimentos, suportamos as contradições que vêm contra nós, mas apresentamos a verdade, e isso para ganhar a coroa incorruptível. Não é como uma coroa que os atletas ganham, que ganha esse ano, no ano que vem, antiquado e velho, ele já tem fome de adquirir outra para estar no auge da mídia. Do contrário, ele já não vale mais diante do povo. A coroa que nós almejamos buscar é incorruptível, e é Cristo que nos garante essa coroa, gente. Por isso, diz a palavra de Deus: ao contrário, eu castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo ser excluído depois de ter pregado aos outros. Qual era o maior zelo de Paulo aqui? Não era tão somente levar a palavra aos outros. Esse era, de fato,
um dos grandes zelos dele. Mas ele não tinha por menos o cuidado com ele mesmo, para não pregar certo aos outros e fazer errado e ser tirado, como diz lá em Apocalipse, a parte dele da árvore da vida. Ele zelava para cada um alcançar sua parte na árvore da vida, mas ele evidentemente almejava dele. Ele não fazia apostasia na Bíblia e por isso nos admoesta dessas coisas. Veja o que diz aqui no mesmo livro, só que na segunda edição do livro de Coríntios. Veja o que próprio Paulo admoesta aqui. Diz o seguinte: será porque não vos amo? Ou seja, tão certo, capítulo 10, versículo 10, tão certo como a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada a glória nas regiões de Alcaia. É porque? Será porque não vos amo? Deus sabe. Mas o que eu faço, continuarei a fazer, para cortar pela raiz todo pretexto daqueles que procuram algum pretexto para se envaidecerem. E que afirmam iguais a nós. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam apóstolos de Cristo e que não é de se espantar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, é a segunda morte. É segundo as suas obras, melhor dizendo. Corrigindo, é segundo as suas obras. Meus amados irmãos, aqui vou terminando mais esse estudo, pedindo a Deus, nosso Pai, Criador e Salvador, que conceda em nossos corações o grande oásis de alegria, de bênção, de misericórdia que Jesus veio nos trazer. E não deixe qualquer enganação ou perturbação da fé. Aqueles que lutam por interesse próprio, querendo mercar e vender a palavra de Deus por dinheiro, como se houvesse algum dinheiro que a pagasse. Que esses tais jamais venham a ludibriar sua mente e o seu coração. A mesma coisa peço para mim, que Deus me conceda a mente sempre alerta e aberta ao aprendizado e à prática. Para mim ser aquele servo que antes de ensinar, aprende. E antes de ensinar os outros a praticar, pratica. Para saber o sabor que tem a comida que oferece. Pois o corpo e o sangue de Cristo é o nosso alimento, até que Ele volte para nos remir de uma vez por todas, definitiva. Vos abençoe e vos guarde, me incluindo a mim e a minha família e todas as famílias que buscam Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eis aqui a palavra de Deus em sua forma original e genuína. Agora não vamos ser como os fariseus, que ensinavam e não praticavam. Lembre-se que Mateus 5:20, ele diz assim: se a vossa justiça não for melhor do que a dos fariseus, vós também não entrará no reino de Deus. Amém? Amém.